Sabe quando a gente tá num ambiente, num lugar, que a gente pensa e para o quanto você não consegue desapegar? Pode ser a família, pode ser um ficante, pode ser amizade, ou uma fase que você tá passando e você não tá conseguindo encerrar aquele ciclo que você sabe que tem que desapegar. Já acabou, você não precisa estar mais ali. Nesse vídeo eu vou te explicar que isso não é fraqueza, isso é apenas a neurociência. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo. A Clarice Lispector escreveu assim, ó. Desapegar não significa não se importar. Significa aceitar que algumas coisas não são suas para guardar. E eu vou dizer que quando eu li isso, eu travei. Porque quando eu li, eu pensei, bah, eu realmente nunca aprendi a soltar. Nunca consegui encerrar um ciclo, nunca soltei nada, sabe? Eu sempre fiquei apegada nas memórias, nos momentos, no passado. E eu aposto que você também não aprendeu a soltar. A gente cresce acreditando que o sinônimo do amor é a permanência. A gente cresce acreditando que se alguém for embora da nossa vida, ela mostrou que não nos ama. Então, quando essa pessoa que a gente tanto amava vai embora, o nosso cérebro, ele interpreta como uma ameaça, tá? Não metaforicamente, mas literalmente isso acontece. E acaba que o nosso cérebro, ele acaba atingindo algumas regiões do nosso corpo, fisicamente. Então, quando a gente sente uma dor no coração, uma dor na cabeça, dor no corpo, é porque o nosso cérebro, ele ativou regiões do nosso corpo, sabe? Então, ele vai se protegendo. Então, ele vai se protegendo, a gente vai sentindo as dores. E isso não é drama, isso realmente acontece, sabe? Então, quando a gente tem uma desilusão amorosa, por exemplo. E às vezes a gente não consegue ficar sem comer porque a gente tá triste que aquilo ali acabou. É realmente o nosso cérebro tentando nos proteger, sabe? Então isso não é drama. Se você sente uma dorzinha no coração, se você já ficou sem comer, assim, por alguém, isso não é drama, tá? Isso realmente acontece. Porque o nosso cérebro, ele atinge regiões como se fosse uma dor física de fato. Mas agora vem a parte que ninguém te conta. A gente segura muito essa pessoa por muito tempo, não porque a gente ama demais, mas é porque a gente tem medo. A gente tem medo daquela pessoa encontrar outro alguém, a gente tem medo de nunca mais encontrar alguém, sabe? Medo de conhecer outra pessoa, medo daquela amizade ter outras amizades e a gente começa a lembrar de que não, mas essa pessoa viveu isso comigo e agora tá com outra pessoa. A gente tem medo, sabe? Porque o nosso cérebro, ele prefere sentir a dor do conhecido do que do desconhecido. Sabe aquela amizade que acabou? Aquele relacionamento? Aquele quase algo? E você espera que aquela pessoa veja teus stories? Ou você mesmo fica checando o perfil dela toda hora, assim, fica esperando uma mensagem, fica louca pra mandar uma mensagem. Isso não é amor, é apenas o nosso cérebro não querendo sentir aquela dor do luto. Então, consequentemente, nosso cérebro não vai estar querendo sentir aquela dor do desconhecido, então nosso cérebro não vai querer superar, sabe? Ele não vai querer superar de jeito nenhum. E agora vem algo que realmente me dói muito em falar, que é que a gente nunca aprende a fazer o luto tanto de amizade quanto de relacionamento, né? No luto de relacionamento, a gente tem um amigo pra você chorar junto, né? Chorar no ombro do amigo. Tem filme pra você assistir, você realmente chorar, se esbaldar pra chorar mesmo. Tem música pra você escutar assim, não. Vou sofrer até no banho, vou sofrer em tudo. Você escuta música, sabe? Você sofre mesmo, tá? Se é pra sofrer, a gente sofre mesmo. Mas e quando uma amizade acaba? Sabe? Com quem você vai desabafar? Você meio que se sente meio que sozinho, né? Porque uma amizade é diferente do que um relacionamento, né? A gente confiava naquela pessoa, aquela pessoa tava sempre comigo, até pra eu chorar em questão de relacionamento. Mas quando uma amizade acaba, o que a gente faz? E quando um relacionamento vai embora, a gente vai percebendo que ele vai se esfriando, ele vai se distanciando, sabe? E às vezes você vê que, de fato, foi, né? Simplesmente acabou. E às vezes a gente fica meio confuso, né? A gente fica se comparando, talvez. A gente fica pensando o que a gente errou, o que eu podia ter feito, né? Pra segurar aquilo ali. E às vezes a gente fica até confusa, se perguntando se de fato foi uma perda mesmo. Mas foi uma perda, né? Vai doer. Doeu. Fazer o quê, né? A Clarice Lispector dizia assim, ó. Algumas despedidas acontecem em silêncio e são as que mais doem.
E você? Você já perdeu alguma amizade? Um relacionamento? Um quase algo, sabe? Eu já. E eu posso dizer que essas dores, assim, são as que mais doem. Porque às vezes ninguém entende a dor que você tá sentindo, sabe? Esse luto que você tá sentindo. E às vezes você aprende a carregar essa dor sozinha. Mas então, como que a gente aprende a soltar isso, a desapegar? Bom, tira um tempo assim pra você, tá? Não precisa ser um dia inteiro, pode ser apenas uma hora, assim, só sem mexer no celular mesmo. E tire esse tempo pra você pensar, tá? Descarrega tudo, sabe? Descarrega tudo. Porque o nosso cérebro, quando a gente perde alguém, o nosso pico de dopamina e serotonina, eles ficam altos, sabe? Então, por isso que a gente começa a ver filme de sofrência, escutar música de sofrência, a gente fica checando o perfil da pessoa, sabe? Porque a gente tá com essa abstinência emocional. É tipo uma droga mesmo, tá? Com essas palavras, é tipo uma droga. Assim como qualquer abstinência, o único caminho é você atravessar. Não tem fórmula mágica, não vou falar que de um dia pro outro você vai simplesmente superar a pessoa, porque não é assim não, tá? Não é assim. E eu vou te falar uma fórmula, tá? Que ninguém avisa, que ninguém explica, mas eu vou te explicar agora. Então você vai fazer o seguinte, tá? Dá um nome para o que você tá sentindo. Por exemplo, tô com saudade daquela pessoa, tô com raiva daquela pessoa. A neurociência chama isso de rotulação afetiva. Então você simplesmente vai falar o que você tá sentindo mesmo, tá? Tô com raiva daquela pessoa, tô com saudade daquela pessoa, tô com vontade de chorar. Por que falar isso? Porque acaba que o nosso córtex pré-frontal, ele começa a distinguir as emoções. E ele começa a sentir as emoções, em vez de só guardar elas, sabe? Você tem que jogar tudo pra fora, você tem que falar isso em voz alta. Parece meio simples o que eu tô falando, mas realmente isso dá certo, tá? Desapegar não é fingir que não aconteceu, não é fingir que não dói. Desapegar é você tá se escolhendo, sabe? Você soube que aquela pessoa que passou na sua vida trouxe algum aprendizado, trouxe alguma conexão. Você tá se escolhendo e permitindo sentir aquilo ali por um período, tá? Um momentinho só, não vai querer se afundar nessa dor pra sempre, não. Vive aqui um pouquinho, tô triste, tal, mas usa essa dor pra te impulsionar, pra você crescer mais, pra você ser uma versão sua que você nunca foi. A Clarice Lispector escreveu assim, ó: quem caminha sozinho pode ir até mais rápido, mas aquele que vai acompanhado chega muito mais longe. Só que antes de caminhar com alguém, você precisa aprender a caminhar com você mesmo. E você aprender a caminhar com você mesmo, sozinho, é você tá desapegando, é você tá soltando. Então você só consegue desapegar se conhecendo, aprendendo sobre você e se escolhendo. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a coisa que mais doeu você soltar, sabe? Você desapegar. Me conta aqui se foi uma amizade, um relacionamento, alguém da sua família. Me conta aqui que às vezes você só colocando aqui pra fora nos comentários o que foi, pode ser que alivie um pouco essa tua dor.